Muita paz a todos, que nós possamos, desde este início então, nos entregarmos, né, aos cuidados da espiritualidade. Eu só gostaria de dar um recado antes de qualquer coisa, que semana que vem, dia 20 e dia 27, não haverá evangelização infantil, tá ok? Então semana que vem, dia 20, no próximo domingo, e no outro domingo, dia 27, não haverá evangelização infantil. Vamos lá então, dar início, como fazemos, fazendo aqui a leitura de uma página do livro Vigiai e Orai, pelo irmão José, Mãos à Palmatória. É comum que, observando o caminho percorrido, te lamentes. Os anos gastos na ilusão, o imenso tempo perdido por teimosia tua, a falta de humildade em reconheceres de público que andavas equivocado. A mão estendida à palmatória, não transfiras para outras vidas as deliberações que possas tomar agora. Não carregues para o mundo espiritual problemas que possam ser solucionados na terra. Para o espírito, a consciência do erro, nem que seja no derradeiro instante no corpo, conta muito. O bem é tão pródigo que algumas poucas sementes suas, semeadas em diminuto trato de chão, valem por glebas inteira do mal. Não percas mais tempo ainda, simplesmente lamentando o tempo que gastaste em vão. Então elevemos o pensamento a Deus, agradecidos ao Pai, e que seja este, neste momento, o sentimento que paira em nossos corações. Gratidão por estarmos presentes aqui nesta manhã. Gratidão, Senhor, pela opção que fizemos de virmos a esta casa e de entrarmos um pouco mais profundamente em contato com ensinamentos de tão alto teor espiritual. Já sabemos, Senhor, ou pelo menos já temos um pouco mais de consciência das limitações que trazemos no campo da moral. Daí a importância de momentos como esses. Talvez ainda não tenhamos como avaliar a importância destes momentos, a repercussão dessas vibrações cariciosas que nos envolvem neste momento, para o futuro espiritual de cada um de nós. Pedimos apenas que mantenha, Senhor, em nossos corações esta chama do desejo de buscar a nossa espiritualidade sempre acesa, de maneira que seja este um caminho longo, mas sempre percorrido por cada um de nós. Agradecemos pela presença dos amigos espirituais e nesta manhã especialmente pela presença do nosso irmão Geraldo, que vai expor a palestra, trazendo-nos um tema tão oportuno, que seja ele inspirado, envolvido pelos maiores da espiritualidade. E em teu nome, Senhor Jesus, queremos dar início. Graças a Deus e que assim seja. Gostaria então de convidar o Geraldo para que venha expor para nós o tema da manhã. Bom dia a todos. Então, nós temos aqui uma manhã especial, vamos dizer assim, porque coube a esse momento nós fazemos então a inauguração de mais um trabalho. Oi? Mais um trabalho que está sendo iniciado na casa, até por iniciativa dos coordenadores, trabalhadores aqui desse grupo,
que a partir então desse mês e nos seguintes, está sendo traçado então um plano de trabalho para abordarmos de uma maneira mais intensa temas relacionados à família. Nós acabamos aqui de ver Rossandro, né? O companheiro Rossandro aí falando algumas coisas a respeito. Então, na escala de tarefas desse grupo, daqui do MEI-MEI, a partir então desse mês, nós estamos fazendo a abertura hoje, esses temas relacionados à família serão então mais intensamente trabalhados, né? Em virtude das necessidades, das demandas que a própria casa tem encontrado, né? Verificado nos atendimentos fraternos, nas orientações que a casa tem realizado. Então, não ao acaso, certamente, né? O encaminhamento da espiritualidade, então, indicou a necessidade, então, de fazermos uma abordagem um pouco mais intensa, mais profunda a respeito de determinados temas. Então, para a gente fazer essa inauguração, ou essa introdução, nós vamos pensar que o passado, para nós, a gente sabe que o passado não é feito para a gente ficar preso a ele. Mas, inegavelmente, o passado é o material, são os recursos que nós, individualmente e coletivamente, acumulamos na nossa história e aonde nós devemos recorrer sempre, né, a esse material, porque ele servirá no presente de aprendizado, de reflexão e de orientação para aquilo que vamos realizar hoje e construir então o futuro, né, que é o que vem amanhã. E muitas vezes a gente se esquece, né, de olhar para o nosso passado. Então vamos fazer aqui uma abordagem, nós vamos pegar lá no comecinho, aqui no nosso planeta Terra, né, quando as primeiras formações de vida, né, começaram a se manifestar, que vida há em todo lugar. Mas quando os seres vivos, propriamente ditos, começaram a surgir ou ter condições, né, de manifestação no nosso planeta, está num passado bem distante nosso. E é uma coisa que a gente não faz. Está tão distante que a gente deixa esse material de lado. Muitas vezes nós deixamos de sentar e refletir a respeito do que isso significa dentro do tema família. Então é essa a proposta de hoje. Então, quando surgiram os primeiros seres vivos no nosso mundo, está lá, Evolução em Dois Mundos, tem a bibliografia depois aqui para deixar para vocês. Emmanuel cita para nós lá então essa bactéria. Ele chama atenção para essa bactéria, de nome estranho, parece até um nome de um computador, Leptro, mas não é. Esse Leptrotis, ele tinha uma propriedade especial. Esses seres unicelulares, eles ficaram milhares de anos fixados nas rochas e absorvendo elementos ferrosos desse material. E ocorreu então que, como nós sabemos, esse material traz cargas positivas e negativas. Foi nesse processo que a vida deixou de ter a sua reprodução espontânea. Passou então, deixou de ser assexuada e passou a produzir os primeiros ensaios da experiência sexuada de reprodução no planeta. Isso é importantíssimo, né? É o nosso passado, nosso passado. Nós não fomos bactérias, nós não fomos vírus, nós não fomos amebas, né? Mas carregamos as mônadas da evolução, né, do sistema orgânico do nosso planeta. Isso é matéria para estudar um outro dia, não vamos nem aprofundar aí. Mas nós trazemos essas mônadas que foram a base da evolução do princípio espiritual no nosso mundo. Então, foi daí então que surgiram as algas verdes, que foram então os primeiros elementos vivos que passaram a introduzir esse sistema sexuado de reprodução no nosso mundo. E depois a evolução nos levou então à experiência animal, né? Mais propriamente no adiantamento das coisas, os animais terrestres, que toda a vida começou no planeta na água e depois se estendeu então
para a terra, né? Para o ambiente seco. Então os animais têm um sistema de reprodução diferente desses outros, porque por única e exclusivamente um detalhe. E quanto é importante esse detalhe no sistema de evolução. Os animais terrestres, então, têm um sistema de locomoção. As plantas são seres vivos, mas não se locomovem. Se reproduzem sexuadamente, mas não se locomovem. E só esse fator já é um grande avanço em termos de evolução. E então nós partimos para a nossa história. Vamos adiantando os passos aí, porque, né, temos que eliminar algumas etapas aqui. Mas quando surgiram os humanos que estão sobre o planeta, nós sabemos que o nosso princípio da experiência hominal no planeta Terra, nós trabalhávamos, nós funcionávamos muito mais pelos instintos do que pela razão. A inteligência humana, ela é, sem dúvida nenhuma, o elemento diferencial dentro do sistema animal do planeta, com certeza. Mas, de princípio, nós começamos com o básico. Só o princípio inteligente com as possibilidades de evolução que o ser humano carrega. Essas possibilidades muito maiores em relação aos animais do reino inferior. E sendo assim, a gente compreende, então, que os primeiros agrupamentos humanos também se formaram muito à semelhança do que são os animais. Então, nós formávamos os primeiros agrupamentos humanos visando, primeiro, a alimentação, o sustento, a manutenção da vida, né? Era a luta, né, pela sobrevivência, e de defesa. Os agrupamentos se formavam, então, para se ter uma condição melhor, né, de força contra os nossos, como é que fala, nossos predadores, né? Ou a própria natureza. Tantas adversidades, né, que o planeta, naquele princípio, né, era um verdadeiro caos, né? Nosso ambiente de vida era extremamente hostil. Então, nós tínhamos que arrumar maneiras de nos organizarmos para termos as nossas defesas. E o nosso sistema, então, reprodutivo, né, funcionando já num avanço muito grande em relação àqueles primeiros seres ali, mas dentro do básico ainda. Nós fazíamos a nossa procriação visando a preservação da espécie, né? O povoamento da terra, que era uma necessidade, né? Naquele momento, uma necessidade especial, e essa procriação, às vezes acelerada, vamos dizer assim, não só pelo povoamento, mas pelas próprias experiências que a espiritualidade vinha desenvolvendo, para que o corpo humano também atingisse um grau de desenvolvimento capaz de abrigar espíritos cada vez mais evoluídos, que é o nosso propósito, né? Então, a nossa diferença de evolução em relação ao reino animal, sem dúvida nenhuma, tem por base, né, esse princípio inteligente diferenciado, que cabe ao ser humano abrigar, que a nossa proposta é diferente dos animais. É um recurso superior, sem dúvida. Basta a gente olhar que, se fosse, né, como alguns entendem, que não é assim, que nós viemos do macaco, não é essa a história, como eu falei agora, é uma história, um estudo para um outro momento, uma outra oportunidade, mas o reino hominal, né, as experiências dos símios foi que proporcionou a espiritualidade, no momento certo, construir os corpos que pudessem abrigar esses espíritos humanos, que têm um potencial infinitamente superior aos dos animais. Então, nós observando essa história, é só raciocinarmos. Hoje, os símios continuam por aí. Mas a diferença entre os símios e os humanos é inquestionável. De onde veio essa diferença? Basicamente desse recurso superior, sem contar outros. Vamos focalizar esse agora nesse momento. Então, essa evolução diferenciada, ela é evidente para nós. E nós continuamos nesse processo. Os símios continuam, os macacos continuam macacos, né? Estão lá. Tem o seu processo de evolução, mas estão lá. Pegando, então, alguns elementos, só para a gente construir, então,
uma lógica, né? A fala. Quantos milhares de anos nós, humanos, com esses recursos superiores, precisamos trabalhar para desenvolver o nosso sistema de fala que utilizamos hoje, né? De início, a comunicação era semelhante às dos animais, como nós vemos hoje, né? Mas esses recursos superiores foram o que proporcionaram o desenvolvimento físico, né? Para que a gente tivesse órgãos fonadores diferentes daqueles dos animais. E a inteligência que desenvolvesse esse mecanismo de caracteres, de palavras, de sons, para que a gente se comunicasse, como nos comunicamos hoje. Milhões de anos. E que diferencial isso traz para nós, em termos de comunicação, em relação ao reino inferior. É só nós olharmos a nossa história. E vamos nos lembrando da nossa história. A escolha de parceiros, então. Já procurando entrar um pouquinho mais dentro do assunto. Milhares de anos. Milhares de anos para que essa escolha dos parceiros tivesse um mínimo de racionalidade. Porque ela era basicamente instintiva, a semelhança dos animais. A ideia era procriar para preservar a espécie, desenvolvimento da raça, povoamento da terra. Simplesmente isso, né? E custou muito a nós chegarmos nas primeiras experiências de raciocinar na escolha dos nossos parceiros sexuais. Mais para frente, a gente vai chegar então no ponto onde nós identificamos, né, ou sabemos que foi só quando o homem, através do desenvolvimento que até aquele momento a inteligência permitiu, essa inteligência superior, onde ele descobriu que ele não precisava necessariamente sair à cata do seu alimento, mudando de lugar para cá e para lá, a busca da sobrevivência, onde ele percebeu que ele poderia então cultivar o seu próprio alimento, criar os seus próprios animais e ter um sistema muito mais seguro de sobrevivência, seguro e regular de sobrevivência. Quando nessa nossa experiência, nesse momento de vida, aprendemos, desenvolvemos sistemas de construirmos as nossas próprias casas, né? Ou os nossos abrigos de princípio, né? Onde não dependêssemos mais de ficarmos procurando cavernas e outros abrigos aí para que tivéssemos condições de vida, né? Recursos de defesa, basicamente as armas, né? Desenvolvemos sistemas onde nós pudéssemos, dentro da nossa fragilidade física, e nós temos que reconhecer isso, fisicamente os humanos são também muito inferiores a muitos animais. A nossa infância é uma das maiores, ou se não for a maior, do reino animal, né? Nós levamos um período aí de 5, 6, 7, 8, 10 anos para que a gente tenha condições de manutenção de vida autônoma. Nós precisamos de muito tempo. Nós temos um período onde nós dependemos muito, muito dos nossos tutores, dos nossos cuidadores, dos nossos pais, né? Daqueles que cuidam de nós. Então nós tivemos que compensar isso. É esse o recurso superior que nós temos. Nós utilizamos da nossa inteligência para compensarmos as deficiências que temos em relação aos reinos inferiores, os recursos que Deus nos deu. Então foi só a partir desse momento onde nós descobrimos essa porção de coisas, ou conquistamos essa situação, que esses grupos humanos passaram então a se fixar em determinados locais, porque até então nós tínhamos que ficar mudando para lá e para cá e buscando condições de vida. Fomos nômades por milhares e milhares de anos. E como a fala, a escolha de parceiros, tudo isso é importante. Tudo isso faz parte da nossa história. A fixação desses grupos humanos em determinados lugares trouxe uma nova etapa da nossa história evolutiva, né? Pensando em família. Então, esses primeiros grupos familiares necessitaram de uma longa preparação. Custou muito suor,
lágrima, esforço, trabalho, dedicação, né? Para que a gente conquistasse esse estágio, que já está bem distante da nossa realidade de hoje, mas é o nosso passado. Então vamos reforçando isso. Quantas vezes a gente para pensar nesse nosso passado? Poucas, porque a gente não traz ainda bem fixado dentro de nós os conceitos que nós aprendemos aqui. De evolução, reencarnação, pré-existência da alma, etc. e tal, que são os fundamentos básicos que a doutrina traz para nós. Nós deveríamos pensar nisso a todo instante. Essa é a nossa história. E isso, como foi dito, está ligado diretamente às nossas escolhas, às nossas atitudes de hoje, né? Nós temos que levar em consideração o quanto que nós já sofremos, né? E tivemos que batalhar para conquistarmos a situação de hoje. Mas então houve uma preparação muito longa, né? E dependendo de recursos enormes, muito, inclusive, da espiritualidade que nos acompanha, que é outra coisa que a gente esquece normalmente, né? Nós estamos acompanhados 24 horas por dia desses tutores, dos nossos individuais e daqueles que cuidam do desenvolvimento coletivo do nosso planeta. Quantos recursos estão aí? Mas esse ponto da nossa história é importante por conta disso aqui. Foi só quando esses grupos familiares, esses grupos humanos, vamos dizer assim, passaram a se fixar em determinados locais, com todo aquele material que a gente já havia conseguido ou conquistado, em termos de desenvolvimento, chegou o momento então de estreitar esses laços sociais. Porque até então nós éramos um grupo social, né? Só lembrarmos como imaginar, né, o nosso passado. E nós esquecemos isso também por conta do esquecimento do passado. E aí nós entendemos a lógica do espiritismo, né? Ou dos ensinamentos espíritas, que nos diz que é necessário esse esquecimento para que a gente tenha liberdade de escolha. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que refletir no nosso passado, esse passado, nós não temos condições de ficar carregando toda essa experiência a todo momento, 24 horas por dia, no nosso consciente. O mecanismo é muito bem feito, para que quando a gente pense em refletir algum desses pontos, a gente reflita naquilo que é a nossa necessidade de momento, né? O mecanismo é muito bem feito. Então, esse estreitamento dos laços sociais é um marco dentro da nossa história. Mas era um princípio. Aí nós vamos começar a mostrar que material vai ser utilizado, então, para que a gente faça um aprofundamento, utilizando todos esses recursos, todos esses ensinamentos que a espiritualidade trouxe para nós através da codificação, especialmente o Livro dos Espíritos, né? Nós não podemos deixar de citar o Livro dos Espíritos. E nós encontramos ali coisas desse tipo, assim, que parecem básicas, e são mesmo básicas. Mas sempre estamos dizendo isso. O Livro dos Espíritos, o fantástico dele não está necessariamente só no que está escrito. É o que não está escrito. Então, quando nós pensamos nas perguntas que Allan Kardec fez e nas respostas dos Espíritos e prestamos atenção em linha por linha, palavra por palavra, nós encontramos coisas desse tipo aqui. Tem a ver com o que nós estamos dizendo. Há pessoas que deduzem do abandono dos pequenos animais por seus pais que entre os homens os laços de família são apenas resultado dos costumes sociais e não uma lei natural. Que devemos pensar disso. Isso está lá na lei de sociedade, né? Laços de família. Seria então só resultado dessa experiência social? Lei natural? Quando diz lei natural, o que é lei natural que o Livro dos Espíritos traz para nós esse estudo? É simplesmente uma lei a que todos nós estamos sujeitos, obrigatoriamente. Então o sistema familiar, as relações sociais, são uma lei natural. É uma obrigação ao ser humano
ao seu processo de desenvolvimento a necessidade desse convívio social. Então não é da nossa escolha. É escolha superior. E aí vem a resposta dos espíritos. O homem tem destinação diferente dos animais. Por quê? Então querer se parecer com eles. Nós já passamos essa fase, eles estão dizendo para nós. Para o homem, há outra coisa além das necessidades físicas. A necessidade do progresso. Que progresso? Nós paramos para pensar nisso, quando a gente lê a resposta. Os laços sociais são necessários ao progresso e os de família estreitam os sociais. Não é exatamente o que a gente estava dizendo até agora? Eis porque fazem parte da lei natural. Deus quis que os homens aprendessem assim, a se amar como irmãos. É um caminhão para a gente pensar. No que não está escrito. De novo. Então, vamos adiantar mais um pouquinho. Nessa fixação, então, que foi uma primeira, uma fase especial, vamos dizer assim, do nosso desenvolvimento como grupos humanos, quando descobrimos, então, a possibilidade de cultivarmos o nosso próprio alimento, criarmos os nossos animais, termos as nossas casas, confeccionarmos as nossas vestes, nos defender melhor, o homem, essa é a fase que inaugura o sistema de cercas. Começamos a ter a noção de propriedade. Então começamos a construir cercas em torno daquilo que era a nossa, né? O nosso cultivo, ou as nossas fazendas, né? Aqui, ó, surgiu aqui, as nossas fazendas. Então essas propriedades rurais mudaram os costumes. Foi aí então que começaram as definições de tarefas dentro do ambiente doméstico. Então os homens passaram então definitivamente a cuidar do trabalho mais pesado, ou desse cultivo, do desenvolvimento do trabalho material, e naturalmente também, isso não foi idealizado, naturalmente e por orientação e sabedoria superior, as mulheres passaram a se dedicar mais do trabalho interno, que é o trabalho doméstico. E não só o doméstico, o trabalho doméstico. A cria, a prole, né? Os filhos, né? Essas tarefas foram se definindo, então. Nós encontramos também lá no Livro dos Espíritos tratando desses casos. Quando nós falamos assim, basicamente entre aspas, ali abre um mundo para que a gente venha a refletir em tudo aquilo que as obras auxiliares vêm depois detalhar para nós. Mas o Livro dos Espíritos tem tudo a respeito disso lá. Quando vem falar para nós das funções relativas ao sistema masculino e ao sistema feminino. E nós não prestamos atenção no que não está escrito ali nessa parte. Que vai ser depois detalhado pelos colegas aí. Então, estou passando serviço, eu digo para eles. Hoje eu estou passando serviço. Então, dentro dessa condição nova, surgiu então a ideia do poder econômico. Então, o que aconteceu? Os homens, como cuidavam dessa parte do trabalho material, era o sistema econômico. Nossos princípios de sistema econômico. O homem, muito espertamente, considerou-se então dono do poder. Nós vamos encontrar então a origem, onde é que vem o machismo. A origem do machismo. As origens. Começamos a pensar nisso. Nós falamos de machismo hoje em dia, né? A prepotência do masculino sobre o feminino. E às vezes nós falamos assim, não, de onde que surgiu isso? Começamos a pesquisar aqui no nosso agora, isso está lá nesse nosso passado. Toda essa construção tem a ver com isso. Então, a liderança familiar, então, naturalmente foi passando economicamente aos homens. Economicamente. Porque a tarefa de educação sempre coube ao elemento feminino. Esta é uma função específica do elemento feminino no nosso planeta. Nós pensamos nisso? Então, com isso, o que é que o homem espertamente fez também?
na adoção do sistema poligâmico, né, que ainda era uma necessidade. O planeta ainda precisava de um desenvolvimento procriativo acelerado para que as condições de evolução pudessem ser mantidas de acordo com o planejamento superior. Nós achamos que temos o controle das coisas. Nós achamos, mas o controle está no superior, na vontade de Deus. Então, o homem atribuiu-se o direito à poligamia. Poligamia antes já existia. Mas nessa fase o homem atribuiu a ele o direito, então a mulher não. Olha a nossa história. Onde estão as origens, né, de determinadas coisas? Mas encontramos lá na questão 701 do Livro dos Espíritos. Qual das duas, a poligamia ou a monogamia, está mais de acordo com a lei natural? Quem já leu essa parte do Livro dos Espíritos? O material que nós temos aqui. Bom, a poligamia é uma lei humana cuja abolição marca um progresso social. Não é o que nós estamos dizendo? Nós estamos falando da nossa evolução. O casamento, conforme os desígnios de Deus, deve estar fundado na afeição dos seres que se unem. Com a poligamia, não há afeição real. Há apenas sensualidade. Allan Kardec completa. Se a poligamia estivesse de acordo com a lei natural, deveria ser universal. O que seria materialmente impossível, esse é um detalhe, por causa da igualdade numérica dos sexos. Por que a vontade superior, a inteligência superior, né, a sabedoria superior faz as coisas de um jeito onde nós tenhamos um equilíbrio entre masculino e feminino dentro do nosso mundo? Não é à toa. Então, a poligamia não é uma lei natural, porque ela não atende àquele objetivo. Ao estreitamento dos laços já não são mais laços sociais, são laços afetivos. Vamos voltar lá um pouquinho. Quanto tempo, nem é tempo, quantas experiências custou a nós, nessa nossa história, dentro daquela escolha de parceiros, nos atentarmos para a questão afetiva. Ou o que nós utilizamos hoje, né, a palavra que nós utilizamos hoje, aquela empatia, né, aquela afeição que nos chama atenção para essa ou aquela pessoa especialmente. Custou muito. A gente não utilizava esses recursos, não utilizamos esses recursos por muitos milhares de anos. Então, nós valorizamos isso? Vamos lá. Então a monogamia marcou uma outra etapa da nossa história. Foi um fato realmente importante. Então vamos pensar nisso. A monogamia só, isoladamente, já representa muito. Mas não é o todo. Por quê? Podemos ser monogâmicos, termos relação com um parceiro só, mas não necessariamente debaixo do mesmo teto. Não é? Ali é no sistema cooperativo de verdade. Então, serviu para disciplinar um pouco melhor a questão sexual. Passou então a ser introduzido para nós as primeiras necessidades do nosso desenvolvimento dentro da responsabilidade da utilização desse recurso humano. A função sexual. Já não era, já marcava uma outra fase. Não é só a procriação, o povoamento, já essa necessidade básica. Então surge o conceito do casamento. Por quê? Se a monogamia permite a relação entre dois parceiros exclusivamente, o casamento é o que vai trazer então o sistema cooperativo de fato, né? É onde nós escolhemos aquele nosso parceiro para realmente vivermos, convivermos e traçarmos um plano de ação, de trabalho cooperativo, de verdade. Então já não são mais não é mais o estreitamento dos laços sociais, é o estreitamento dos laços afetivos. É uma outra fase. E aí nós vamos lá, mais uma questãozinha.
Nós estamos citando algumas aqui, estão deixando o trabalho para eles depois. 696. Qual seria o efeito da abolição do casamento para a sociedade humana? Resposta: o retorno à vida animal. Nós lemos isso às vezes lá. Assim, não entendi bem isso. Assim, sem pensar. O que quer dizer isso? A gente aí já é outro departamento, né? Se a gente parar para refletir no que quer dizer essa resposta, é de fato o retorno à vida animal. Vamos só lembrar desse nosso passado, todo esse pequeno histórico que nós estamos fazendo aqui, e ver se não é verdade isso aqui. E quantas coisas estão envolvidas nessa resposta. Aí Allan Kardec completa. Ele ainda dá mais uma mastigada, uma canja para nós. A união livre e casual do sexo é um estado natural, ou seja, é aquele nosso princípio, a natureza, né? Vivíamos por conta dos nossos instintos naturais. O casamento é um dos primeiros atos do progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a sociedade fraterna e aparece entre todos os povos, ainda que em condições diversas. A abolição do casamento seria o retorno à infância da humanidade e colocaria o homem até mesmo abaixo de alguns animais que dão exemplo de uniões constantes. O que é o casamento para o ser humano? Quanto representa o casamento? Aí nós pensamos, como estão sendo elaborados os casamentos hoje? Surgimento. Como que eles estão tendo esse início, né? Então nós vamos ter a oportunidade aqui de falar sobre família, por exemplo, sobre o namoro, que é uma coisa tão natural para o ser humano, né? Mas que nós estamos deixando de refletir no que significa cada etapa das nossas necessidades atuais, e que tem a ver com todo esse passado nosso. Custou muito suor e lágrimas, nós chegamos aqui. A gente tem que estar sempre lembrando disso. Isso não foi de graça, custou bastante e continua custando. Progresso humano, sem dúvida nenhuma, ele é diferenciado em tudo. Então nós observamos, que é o que está mais à nossa vista, porque nós ainda estamos muito mais relacionados ao material, que a gente ouve isso todo domingo aqui, com certeza, né? A ciência e o bem-estar, com certeza, nós identificamos de imediato, né? Mas acontece que naquela resposta do Livro dos Espíritos lá, eles vêm só lembrar a gente. A necessidade humana vai além da física. E nós falamos aqui então, ou ouvimos, todo santo domingo nós ouvimos essas frases aqui, né? Progresso moral, a necessidade do desenvolvimento moral, a questão moral do ser humano, que é um diferencial nosso mesmo, né? Então esse núcleo familiar, ele é importantíssimo dentro desse contexto de evolução das nossas necessidades, não só em termos de civilização, daquilo que nos leva a uma condição mais educada de vida, né? Porque a educação tem um contexto enorme, né? Dentro do sistema evolutivo nosso. Mas especialmente por conta disso aqui. A educação dos sentimentos. E realmente não é só dentro de um casamento, de uma convivência afetiva muito estreita, que nós temos condições de poder desenvolver esse aspecto aqui. É por isso que o casamento, a família, o nosso sistema de família que nós utilizamos hoje, que dependeu de tudo isso aqui, é importantíssimo. Não tem outra maneira, é uma lei natural. Deus quer assim, que dentro desse sistema a gente obtenha a nossa própria felicidade. É isso. Não tem outro lugar. Isso aqui vai trazer um material que vai ser estudo aí. Nós paramos, é daqui que nós temos que parar e pensar a questão da violência, a questão das drogas, que o amigo falou agora há pouco ali. Será que cabe ao sistema de desenvolvimento de civilização, que é o mais material, e o de sentimento, que é o moral, que é a essência para o espírito, nós nos reunirmos por questões tão animalescas, vamos dizer assim, né?
seria, muitos se reúnem como, sem saber, inconscientemente, que estão se reunindo por conta de álcool. O álcool é o ponto central. Se não tiver, ele falou muito certo. Conheço essa experiência. Faz-se festa em casa, deixa de colocar a bebida alcoólica ali para ver quantos convidados aparecem ou não aparecem. Só fazer uma experiência. Não dura 6 meses. É isso que vai nos levar a dizer que se a violência está exacerbada hoje, né? A questão educação, civilização está deixando a desejar, e é essa a nossa diferença, né? Nós, com todos esses recursos superiores, somos obrigados a admitir que muitas vezes nós nos comportamos pior do que determinados animais, porque agimos violentamente com consciência, sabendo o que isso representa. E aí por aí nós vamos, né? E nós estamos então no nosso encerramento, na nossa conclusão. Essa abertura é só para que a gente venha refletir o quanto nós temos que valorizar a família. Quanto custou chegarmos ao ponto ou os recursos que nós temos hoje. E temos uma coisa muito importante a observar nesse nosso momento. Nunca tivemos tanta liberdade de escolha e tantas alternativas de escolha. Porque esse é o momento da transição. As nossas escolhas de hoje vão determinar se nós escolhemos a felicidade ou continuarmos num sistema primitivo, conquistando coisas às duras penas. E todo mundo quer ser feliz. E não percebemos que nós mesmos abrimos mão da nossa felicidade. Não podemos pôr a culpa em nada e em ninguém. É exclusivamente nossa, está nas nossas mãos a conquista disso que nós todos estamos buscando. Então nós temos que pensar como é que nós estamos dentro da proposta familiar, identificando aquele que parece ser o nosso companheiro ideal, a companheira ideal. Como estamos levando essa fase do namoro? Essa palavra está até esquecida já, hoje é o ficar. E é por conta do ficar, dessa nossa mudança, intransigência contra uma lei natural, que está levando a relacionamentos ocasionais, filhos que terão aí que ser educados, ter sistema de desenvolvimento dentro de um sistema familiar que custou para nós chegarmos nesse ponto. Nós estamos abrindo mão deles, estamos voltando à animalidade. Olha a resposta dos espíritos. É só nós pensarmos o que está acontecendo aí que nós vamos chegar à conclusão de onde é que está a responsabilidade, a nossa responsabilidade com isso. Então, nós temos que fazer isso, gente. Olhar para o nosso passado não é fácil, mas é isso que vai dizer para nós o quanto que nós temos que valorizar a questão família, mas valorizar de verdade, porque não foram os outros que sofreram para chegarmos no ponto ou nos recursos que nós temos hoje. Nós mesmos, essa aqui é a nossa história. Nós estamos falando de nós mesmos. Finalizando o nosso modelo e guia, ele começou dizendo assim para nós: amai ao próximo como a ti mesmo. No começo do ensinamento dele, nós pegamos lá, dentro da ordem lógica do Evangelho, ele começa falando assim para nós, né? Percebemos que aqui tem uma condição. Amar o próximo como a ti mesmo. Existe uma condicionante, é dentro daquilo que eu entendo, ou cada um de nós entende por amor. Cada um dentro daquilo que conquistou até hoje, dentro desse que é o nosso objetivo. Nós só vamos conhecer a Deus quando nós soubermos de verdade o que é o amor. Esse nós estamos realmente longe de sabermos o que é. Hoje, a gente fala muito, vê muito, eu te amo, amo eternamente. Essa palavra amor está aí. Diz um espírito para nós, se não me engano foi André Luiz que disse que nós deveríamos falar hoje, gostamos muito. Quando nós gostamos muito, já estamos mais adiantados do que a maioria. Amor
Nós ainda estamos longe, nós estamos ocupando o segundo degrau na escala dos mundos. Provas e expiações, faltam 3 ainda. Se custou milhares de anos para a gente chegar nessa condição de hoje, olha, nós temos que suar tanto, né, para conquistar, às vezes, 1 milímetro de melhora, né, íntima. Quanto vai custar para nós? Mas então aqui tem um condicionamento. É uma etapa da nossa evolução. É o primeiro momento onde nós começamos a conscientizar. Mas o final está aqui. Ó. No final dos ensinamentos, Jesus diz assim: amai-vos uns aos outros. Aí aqui não tem condição nenhuma. Incondicional. Só dentro de um sistema familiar, dentro da nossa família, nós vamos aprender a amar os próximos, para podermos estender esse amor externamente. Amar uns aos outros, independente dos nossos conceitos egoísticos. A minha esposa, o meu filho, a minha mãe, o meu pai. Nós somos todos filhos de Deus dentro dessa condição aqui. Devemos amar uns aos outros. Então, a família é o princípio desse nosso aprendizado, que vai nos levarmos a esse objetivo. Esse é o final das contas para nós. Nós temos que valorizar muito a família. Então, a proposta que fica aqui é para que a gente, dentro daquilo que vai ser trazido como material, a gente realmente busque, desde os mais jovens até os que já têm um sistema de família em andamento, e temos que admitir, não é fácil. Não é fácil. Família doriana só na propaganda. Todas elas têm os seus senões. Nós podemos até tentar esconder. Tem família que tenta esconder, mas não adianta. E não é porque nós somos espíritas, não. A gente senta, pensa nisso lá e vamos ter dificuldades da mesma maneira. Nós precisamos compreender as coisas. Precisamos passar por determinadas experiências. Mas nós vamos chegar lá. Então que esse material sirva de reflexão e que a gente realmente pense nessa valorização do quanto custou para nós chegarmos a esse ponto de desenvolvimento. E sabermos que temos que admitir problemas que nós temos hoje não precisaríamos estar tendo, porque nós estamos deixando de utilizar todo esse esforço que nós utilizamos. O sistema familiar está sendo desmontado por algumas ideologias equivocadas. A base dos problemas sociais do nosso mundo está aqui. Nós precisamos resgatar o sistema familiar. De verdade. Essa é a proposta de estudo e trabalho para daqui para diante. Né? Como sempre, que Jesus nos abençoe. Né? Ele está nessa orientação. O mundo tem uma coordenação, não está à deriva, mas se nós queremos realmente essa felicidade, essa paz de espírito, nós temos que fazer a nossa parte. Então, que a gente fortaleça a nossa fé, boa vontade, espírito de trabalho e muito, muito estudo e muita dedicação naquilo que é a nossa parte. Que Jesus nos abençoe. Bom dia. Enquanto o Geraldo falava, eu fiquei imaginando o quanto a doutrina espírita é racional, né? Quantas explicações que nós temos são coerentes, né? Não existe a moralidade pela moralidade, né, Geraldo? Né? Ele falou no finalzinho do ficado, né? Sim, tem um motivo sério, é isso que me atrai muito. Antes da nossa prece final, eu gostaria de falar algumas coisinhas. Primeiro, a respeito da evangelização infantil. Para as crianças até 13 anos, então os pais que têm os filhos menores, levem para lá. Aqui não vão aproveitar quase nada. As crianças aqui, imaginem uma criança de menos de 13 anos assistindo essa palestra. Não vai significar quase nada para ela. Lá embaixo não. Lá o estudo é direcionado, lá ela é evangelizada, lá ela começa a ter essas bases morais firmes, sólidas, para no futuro poder estar aqui conosco, frequentando, trabalhando
e melhor, progredindo. Então peço aos pais, por favor, levem para lá. Permitam que os seus filhos também desfrutem da doutrina. Para os jovens, a partir de 13 anos, também existe aqui embaixo a juventude. É a mesma coisa. Os assuntos podem ser até os mesmos, entretanto o enfoque é diferente. O enfoque é mais voltado para essa faixa etária. Então aproveitem mais. Já que está todo mundo disposto a vir aqui, despender o seu tempo aqui, uma hora da manhã do domingo, então que o proveito seja maior. Então, por favor, os pais que têm filhos pequenos, levem para lá. Permitam que eles aproveitem. Permitam que eles cresçam, evoluam moralmente. E os jovens, mesma coisa. E, já que estamos falando de família, nós vamos aqui evitar até um divórcio. Nós achamos essa aliança aqui domingo passado. Tem um nome aqui que eu não vou falar o nome, mas a data é 8 de fevereiro de 76. Quem perdeu está aqui comigo. Não. Tem o nome de um homem aqui, então deve ser da esposa dele. Então, se quiser, está aqui com a gente, viu? E é só pegar aqui que está à disposição, tá? Então vamos encerrar a nossa reunião, nos preparar para os passes, mantendo esse nosso clima de ligação com o alto. Que o Mestre Jesus nos abençoe. E, querido Mestre, agradecemos profundamente essa oportunidade. Agradecemos pela presença dos seus enviados aqui conosco, que prepararam este ambiente, prepararam a cada um de nós para estarmos aqui agora. Mestre, que os seus bons fluidos, as suas bênçãos, possam ser encaminhadas para os nomes que colocamos no livro de vibração. Que nós possamos também, Mestre, levar esses nossos pensamentos, essas nossas boas vibrações para aquelas pessoas que necessitam de um amparo, de um consolo. Daqueles irmãos, Mestre, que sofrem das dores do corpo, que sofrem das dores da alma. Que possamos também, Mestre, vibrar vibrações de amor para os nossos governantes, para essas pessoas responsáveis pela condução da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Que todos eles possam, Mestre, ter contato com a Tua verdade. Que aqueles cuja intenção não é tão boa possam se melhorar, possam se transformar. E aqueles, Mestre, bem intencionados, aqueles que ocupam cargos de mando com o objetivo de realmente melhorar a nossa situação, que eles sejam fortalecidos pela Tua presença. E que nós, Mestre, ao dirigirmos à cabine de passe, possamos receber tudo aquilo que viemos buscar, claro, sempre dentro do nosso merecimento. Abençoe-nos, conduza-nos, inspire-nos. Que tenhamos uma boa semana e que possamos estar de novo, Mestre, reunidos aqui no próximo domingo. Abençoe-nos sempre, que assim seja. Um bom dia a todos, bom domingo.